Se você passou dos 40 e ainda acha que pode treinar e se suplementar do mesmo jeito que fazia aos 25, já começou errado. O corpo muda, a fisiologia muda, a resposta hormonal muda, a recuperação muda. E se você não entende isso, cada treino vira um passo a mais rumo ao platô ou à lesão. O problema não é a idade, o problema é insistir em treinar como se o relógio biológico não existisse. Depois dos 40, a suplementação deixa de ser detalhe e passa a ser ferramenta estratégica. Não é sobre tomar tudo, é sobre tomar o que faz sentido para o seu metabolismo atual. A produção endógena de testosterona tende a cair, a sensibilidade à insulina muda, a síntese proteica fica mais lenta e o sistema nervoso central demora mais para se recuperar. Isso não é opinião, é fisiologia básica. Ignorar isso é pedalar contra a própria biologia. Antes do treino, o foco não é mais estimular de forma agressiva, e sim preparar o sistema. Suplementação pré-treino depois dos 40 precisa respeitar o eixo hormonal e o sistema nervoso. Cafeína continua sendo uma ferramenta poderosa, não para criar euforia, mas para melhorar recrutamento neuromuscular, foco e economia de movimento. Quando bem utilizada, ela reduz a percepção de esforço e melhora a tolerância à intensidade. O erro é usar como muleta todos os dias, o que gera tolerância e bagunça o sono. O pré-treino eficiente nessa fase da vida prepara o corpo, não cobra um preço metabólico depois. Durante o treino, a maior cagada que o ciclista acima dos 40 comete é negligenciar carboidrato. A capacidade de mobilizar glicogênio diminui, a oxidação de gordura fica mais lenta em alta intensidade e o corpo entra em estresse mais rápido. Treinar sem reposição adequada não cria adaptação, cria desgaste. E desgaste constante depois dos 40 não constrói performance, constrói queda de rendimento. Carboidrato bem distribuído durante o treino mantém potência, preserva o sistema nervoso e reduz o impacto hormonal negativo. Não é frescura, é estratégia. No pós-treino, a suplementação deixa de ser opcional. Aqui entra o ponto que separa quem evolui de quem vive cansado. Proteína de alta biodisponibilidade no pós-treino não é moda, é necessidade fisiológica. A janela anabólica não é mágica, mas existe um período em que a sensibilidade muscular à síntese proteica está aumentada. Aproveitar esse momento acelera a recuperação e protege massa magra. Depois dos 40, perder massa muscular é fácil, recuperar é difícil. Quem entende isso, protege músculo como se fosse patrimônio. Creatina, que muita gente ainda trata com preconceito, é uma das suplementações mais inteligentes depois dos 40. Não só pela potência e força, mas pelo papel na função neuromuscular e até cognitiva. Ela ajuda a manter capacidade de gerar força repetidamente, algo crucial tanto no ciclismo quanto no treino de força. Não é suplemento de fisiculturista, é ferramenta de performance e longevidade esportiva. Agora entra o ponto mais ignorado de todos. Como conciliar treino de bike e academia depois dos 40 sem virar um zumbi? A resposta é simples, mas exige maturidade. Você não pode treinar tudo forte ao mesmo tempo. Quem tenta fazer treino intenso de bike e treino pesado de força no mesmo dia ou em dias consecutivos está pedindo para estagnar. A organização da semana precisa respeitar a interferência entre estímulos. Treino de força depois dos 40 não é sobre sair morto da academia, é sobre estimular o sistema neuromuscular, preservar massa magra, melhorar economia de pedal e proteger articulações. 2 a 3 treinos semanais bem feitos são mais do que suficientes. O erro é querer copiar planilha de atleta de 20 anos. O acerto é trabalhar força máxima, força explosiva e estabilidade, com volume controlado. O ciclismo entra como o estímulo metabólico principal. Treinos de intensidade precisam ser estrategicamente posicionados longe dos dias de força pesada. Dias de endurance podem coexistir com treinos de força mais leves, desde que o volume seja ajustado. O que não pode acontecer é empilhar estresse. Depois dos 40, quem empilha estresse não evolui, quebra. A semana inteligente para quem pedala e faz academia precisa alternar dias neurais e dias metabólicos. Um dia forte de bike, outro dia de força, um dia de recuperação ativa e assim por diante. Não é quantidade, é encaixe. O corpo precisa de estímulo e de espaço para responder a esse estímulo. Sem isso, não existe adaptação. Outro ponto crítico é o sono. Depois dos 40, dormir mal destrói qualquer plano de treino.
Não adianta suplementar certo, treinar certo e comer certo, se o sono está bagunçado. A recuperação hormonal acontece dormindo. Quem negligencia isso está jogando contra si mesmo. Agora vem a parte que muita gente não gosta de ouvir. Pedalar sem estrutura depois dos 40 é perda de tempo. Não existe evolução consistente sem planejamento. Treinar no improviso nessa fase da vida só acelera o desgaste. É aqui que entra a diferença entre pedalar por hobby e treinar para evoluir de verdade. E é exatamente por isso que na descrição deste vídeo está o sistema MNB de evolução em 12 semanas. Não é promessa vazia, é estrutura. Você recebe uma periodização completa de 12 semanas, pensada para quem quer melhorar performance na bike, respeitando recuperação, conciliando treinos de ciclismo e força e usando a fisiologia a seu favor. É um sistema feito para gente real, com rotina real e orçamento real. Treino planejado é tudo. Pedalar sem uma estrutura é pedalar para o nada, é só perder tempo e energia. Se você já passou dos 40 e ainda quer subir de nível, não é com achismo, é com método. O sistema MNB entrega exatamente isso, por um valor acessível, pensado para quem não quer gastar fortunas, mas quer resultado de verdade. No final das contas, suplementação depois dos 40 não é sobre tomar mais coisas, é sobre tomar decisões melhores. Conciliar bike e academia não é sobre fazer mais, é sobre fazer certo. E performance não vem de força de vontade, vem de planejamento. Quem entende isso continua forte, quem ignora fica para trás. E tem um ponto que quase ninguém fala quando passa dos 40 anos e começa a misturar bike com academia, suplementação e vida real cheia de estresse, pouco sono e cobrança o tempo todo. O corpo muda o tempo de resposta. E quem não aceita isso começa a errar feio achando que precisa treinar mais forte, quando na verdade precisa treinar mais inteligente. Depois dos 40, a sensibilidade anabólica diminui. Isso significa que o músculo não responde da mesma forma aos estímulos mecânicos e nutricionais. O que antes resolvia com um prato de comida e uma noite mal dormida, agora cobra juros altos. É por isso que a suplementação deixa de ser opcional e passa a ser ferramenta de sobrevivência esportiva. Não é sobre virar refém de produto, é sobre garantir que o corpo tenha matéria-prima suficiente para não entrar em colapso. Quando você concilia bike e academia nessa fase da vida, o erro mais comum é sobreposição de estresse. O cara faz força pesada de perna na academia, sai achando que está forte e no dia seguinte tenta fazer treino intervalado de alta intensidade na bike. O resultado não é ganho de potência, o resultado é fadiga neural, queda de testosterona funcional e aumento crônico de cortisol. E aí ele culpa a idade, quando o problema é a falta de estratégia. A organização correta começa entendendo que treino de força depois dos 40 precisa ser neuroresponsivo, não apenas mecânico. Menos volume inútil, mais qualidade de estímulo. Exercícios multiarticulares bem escolhidos, séries curtas, foco em recrutamento de fibras rápidas e intervalos de descanso mais longos. Isso preserva o sistema nervoso central e mantém a capacidade de gerar potência na bike. Quem ignora isso começa a sentir a perna pesada, sem explosão, mesmo treinando muito. E aqui entra um detalhe que parece pequeno, mas muda tudo: o timing nutricional e a forma de ingestão. Não adianta comer certo se você come na hora errada. Depois dos 40, o corpo precisa de sinal claro de recuperação. Proteína de alta biodisponibilidade logo após o treino, carboidrato suficiente para restaurar glicogênio e micronutrientes que sustentem o sistema nervoso. Quem treina bike em jejum achando que está queimando gordura, muitas vezes está queimando performance futura. Outro ponto crítico é a recuperação muscular noturna. Dormir mal depois dos 40 não é detalhe, é sabotagem direta da evolução. Magnésio, zinco, compostos que favorecem relaxamento neuromuscular e qualidade de sono profundo fazem diferença real. Não é placebo, é fisiologia básica. O músculo cresce e se adapta quando você dorme, não quando você treina. Quem ignora isso vira aquele ciclista cansado o tempo todo, mesmo com treinos bem montados. Agora, falando de suplementação de forma prática e realista, sem promessa milagrosa, depois dos 40 o corpo responde melhor a protocolos simples e consistentes, não a stacks gigantes. Creatina continua sendo uma das substâncias mais estudadas para manutenção de força e potência, inclusive para ciclistas.
Beta-alanina ajuda a tolerar melhor esforços repetidos de alta intensidade. Cafeína, bem usada, melhora foco e capacidade de sustentar ritmo. Nada disso funciona se o básico estiver errado, mas quando o básico está alinhado, esses detalhes empurram o desempenho para outro nível. E repare como tudo converge para a mesma conclusão. Sem estrutura, você apenas se desgasta. É por isso que a maioria dos ciclistas depois dos 40 treina mais do que quando era mais novo e anda menos. Eles fazem tudo, mas fazem tudo desconectado. Bike de um lado, academia de outro, suplemento aleatório, alimentação improvisada. O corpo não entende isso como estímulo progressivo. Ele entende como ameaça. O que funciona é integração. Força pensada para bike, bike pensada para a fase da semana, alimentação pensada para o tipo de treino, recuperação tratada como parte do processo. Quando isso acontece, a idade deixa de ser o inimigo e passa a ser apenas uma variável a ser gerenciada. Tem ciclista depois dos 40 andando mais forte do que nunca, não porque é especial, mas porque parou de treinar no modo aleatório. E é exatamente por isso que, no final das contas, pedalar sem uma estrutura clara é pedalar para o nada. Você gasta tempo, energia e motivação sem retorno proporcional. O treino planejado é tudo. É ele que conecta estímulo, adaptação e evolução real. Quem entende isso para de procurar atalhos e começa a construir performance de forma sólida. É por isso que existe o Sistema MNB de Evolução em 12 semanas. Não é promessa vazia, não é treino genérico. É o passo a passo para sair do improviso e entrar no jogo de verdade. O valor é acessível justamente porque a ideia é simples. Ou você treina com método, ou você só está girando o pedal. Quem continua fazendo tudo do mesmo jeito espera resultado diferente e chama isso de persistência. Quem muda a estrutura chama isso de evolução. A escolha está feita toda semana quando você sobe na bike.